Voltei para falar de Big Brother, né? Bora falar o que era interessante, o que tá todo mundo aguardando para esse programa de hoje? Bora, que é essa liderança, né? Mas antes de começar a falar da liderança, vou pedir para você que tá vendo esse vídeo, se puder, curte o vídeo, compartilha, segue o canal aí que ajuda demais da conta, só. Então, hoje essa prova hoje deu o que falar nas redes sociais e tava todo mundo aguardando para ver o que iria acontecer, né? Se seria duas imunidades, porque não ficou claro na dinâmica que Tadeu passou ontem, se cada um ganharia um apartamento, mas isso não vai acontecer porque é um apartamento por pessoa, a pessoa tem que ganhar a prova do líder e ter a festa do líder. Os dois que, por fim, foram coroados como líderes já ganharam apartamento, já foram líderes, então são lideranças, não são lideranças inertes, lideranças que já aconteceram. O Cowboy a segunda vez, o Jonas a quarta vez. E tem como falar que o cara não é bom de prova? Pelo amor de Deus, uma prova dessa, eu queimei minha língua no vídeo de ontem. Mas queimei em partes, bora lá. Por quê? Eu falei que essa prova não durava até o dia amanhecer, pela dinâmica que foi passada ali com o Mário, que é o diretor de provas. Porque a dinâmica é que ia ficar fazendo a troca e ia ter as bolas, a pequena, a média e a grande. E a média não chegou nem a participar, gente. Eles saíram se não me engano, 2 horas da tarde e não chegou nem até a bola média na prova. Eu acho que eles só iam colocar a bola média e a grande final da tarde, começo da noite, para poder finalizar essa prova. Gente, a grande era quase impossível. Eles testaram ali de só colocar a bola grande naquele prato que eles seguravam com o cabo. Só a bola grande, com a pessoa segurando, já era difícil equilibrar. Imagina colocar a bola grande, equilibrar a bola grande e ainda trocar de local com a pessoa. E eles não fizeram isso. Eu pensei, não, essa provinha se vai trocar, na hora que chegar nessa bola grande aí, vai um monte de gente cair. É perigoso ter que ver qual foi a bola que caiu por último. Só que a Globo esse ano não tá abrindo tudo pro público, né? Tá usando meio que de estratégias assim de fazenda, vamos dizer assim, porque a Globo, uma das coisas que ela sempre teve, que eu sempre aplaudi, e o ano que eu começo a comentar sobre Big Brother, a Globo muda tudo isso. Não sei se é porque o Boninho saiu e o do ano passado eles meio que seguiram o padrão Boninho de produção, mas como foi mega flopado o Big Brother 25, né? Foi uma das piores edições desde o 20, né? Se não a pior. Eles falaram, não, vamos fazer o que dá na nossa cabeça. E meio que fica meio chato, porque fica parecendo manipulação, né? Mas algumas coisas que o público questionou nas redes sociais, depois foi explicado, eu até concordei, igual a questão das meninas ali, que elas ficaram questionando por que elas saíram, né? Nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo, mas a gente ficou sem saber. E aí, quem vai ser uma liderança? Um vai ganhar imunidade e o outro vai ganhar o quê? Se os dois já têm apartamento. Será que não foi por isso que a Globo colocou? Porque era tantas possibilidades que era melhor esperar ver quem ganha para jogar a possibilidade que mais servia. Ficou parecendo isso. Porque também tem aquela questão, e se o Breno e o Boneco tivessem ganhado? Porque o Breno tem imunidade e o Boneco já ganhou, já tem garantido numa dinâmica totalmente diferente, né? Que não é o de chegar no top 10, ter sido líder e ter tido a festa do líder. Ele ganhou num sorteio ali, ele ganhou um apartamento. E se fosse outra pessoa, fosse o Babu mais a Solange? Acho impossível, mas vai, né? Se fosse o Babu já tem apartamento, Solange não tem apartamento e nenhum dos dois tem imunidade, os dois querem imunidade, principalmente o Babu. Então era um leque de possibilidades. E se alguém que tivesse ganhado, porque outro que eu pensei que poderia ganhar, que era o Juliano, ontem eu até errei as duplas, eu simplesmente esqueci ou foi do Breno ou do Boneco, né? Que eu falei que o Juliano estava com o Boneco, se eu não me engano, ou estava com o Breno, mas na verdade o Juliano estava com a Samira. Se eles ganhassem, os dois estão enlouquecidos
eles estão delirando na cabeça deles que eles, toda semana, na verdade, eles acham que estão no foco para ir para o paredão, principalmente Samara, né? Samara toda semana ela acha que está no paredão e chora e se vitimiza e aquela coisa. E se eles ganhassem fosse uma imunidade só? Talvez ficaria mais fácil porque o Juliano não ganhou apartamento, ela talvez convenceria o Juliano a ficar com o apartamento e ela com a imunidade. Mas e se fosse as meninas, por exemplo, que só são retadas nas provas, né? Marciele mais Jordana, que também estão com delas no alvo. E agora mais ainda, né? Porque é aquela coisa, eu não sei nem se alguma delas vai querer ganhar o anjo, porque se ganhar o anjo der pra outra, a outra sabe que tá no paredão pela casa. Mas então, era muitas possibilidades. Só que fica estranho, porque aí a gente não sabe se a Globo tivesse falado que era apenas uma imunidade, porque normalmente era assim que acontecia quando eram lideranças compartilhadas, né? Já teve até no Big Brother da Bia do Braz, ela ganhou com outra pessoa e as compartilhadas era só uma. Eu lembro também que quando teve aqueles dois gêmeos, também teve uma liderança compartilhada, alguma coisa assim. Um escolhia ficar com o apartamento, outro escolhia. Porque eles entraram em duplas, né? Gente, não tenho certeza, viu? Pode ser coisa da minha cabeça, fake news. Mas, enfim, sempre era assim. Um ficava com o apartamento, o outro com a imunidade ou com a liderança. E dessa vez foi diferente. A Ana Paula questionou o Tadeu ali na hora que ele chegou e perguntou, e aí, vai ser 2 imunidades? E o Tadeu vai ser o líder completo. Mas ainda pairou uma sombra ali, né? Porque vai ser uma liderança completa, então Tadeu deixou entender que sim, serão 2 imunidades. Os 2 estão imunes, né? Bora lá para ver o que a edição mostrou, porque o importante para ver era essa questão da liderança. Acho que estava todo mundo curioso para ver esse programa hoje, só por isso. Teve aí a provinha, né? Ontem eu não lembro se... Não, eu acho que elas saíram assim que eu acabei de gravar o vídeo, postei. A Ana Paula mais a Milena saiu, né? A Milena acabou deixando o pêndulo cair. A Ana Paula não é boa mesmo de prova. Ela não tá nem aí pra prova e ela não é boa. Ela não é boa de mira, ela não é boa de resistência, ela não é boa de sorte. Acho que ela usou toda a sorte dela para ganhar o programa. E o resto ela vai toda cagada. Tá passando fome, emagreceu demais, tá com o cabelo caindo, os dentes tá apodrecendo. A Ana Paula tá o caco, mas não é só a Ana Paula não, gente. A galera tá... esse Big Brother não é para amadores não é para qualquer um não. Todos os lados estão sofrendo, gente. Porque esse ano o povo tá pra guerra. Não é aqueles BBB de coisinha de vamos todo mundo fazer cirandê aqui no jardim, não. O povo tá penando e a xepa tá cruel. Não tem uma Graciane, né? Vocês não trouxeram uma Graciane nessa edição para ter 1 milhão de ovos e peito de frango na xepa, né? Que a comida na xepa, quando chega na quinta-feira, tá sem nada, tá zerado. O VIP, tem comida de 3 semanas que eles não conseguiram comer. Semana passada mesmo, porque o VIP está sendo sempre assim, porque é outra coisa maravilhosa. O povo não está tendo medo de colocar seus embates no monstro, não. E os monstros esse ano tá judiando. Então, assim, tá sobrando muita comida no VIP, mas a xepa tá uma miséria de comida. E o povo tá passando fome mesmo. E aí teve as primeiras eliminadas, Ana Paula e tia Milena. Milena deixou o pêndulo cair, então ficaram lá 1 hora e 4 minutos. E, gente, se eu visse que é uma prova que eu não vou conseguir fazer, eu não ia ficar me desgastando, sinceramente, eu já ia sair logo. Se eu visse o Jonas ali, na hora que a prova tá liberada, eu soltava pra ir lá pra casa dormir, porque o cara é um monstro. Ainda junta com o cowboy. Aí a Gabriela e a Chayane saíram depois de 1 hora e 6 minutos, né? Com 2 horas e 10 minutos elas saíram. A Gabi, que meio que ficou balançando o negócio ali, teve toda essa polêmica que o dela ficava muito baixo, quando a Chayane entrava o trem ficava muito alto, porque não foi pensado direito nessa relação, né? Que
cada participante uma altura. Não sei se eles deveriam, na hora que fosse a Gabi, ter tipo um caixotinho para ela subir em cima, ou sei lá, algum equipamento que subisse acima automaticamente, não sei, mas eles tinham que pensar, ou essa plataforma de alumínio descesse, né? Porque para ficar compatível, né? Porque como a Chayane é bem mais alta, quando a Chayane pegava no ferro, o imã subia muito, mas quando era Gabi, o imã ficava quase encostado. Então ela tinha que erguer muitos ombros. Então ficava injusto competir com outras pessoas, né? E aí Gabi acabou deixando o imã encostar, elas saíram, Chayane chorou muito, Gabi pediu desculpa e toda aquela lamúria que Chayane tem, né? Depois os terceiros a sair, que foi quase que de hora em hora, um estava saindo. Com 3 horas e 7 minutos, Dona Solange foi virar a asa delta, que eu não sei se ela estava dirigindo, o que era, deixou o imã pregar no chão também. Gente, e até esse momento, as bolas não tinham entrado, nenhuma bola. Aí elas acabaram saindo. E o quarto grupo a sair foi Juliano e Samira. Juliano ficou ali tentando fazer umas brincadeiras, tentando meio que relaxar o braço e saiu com 4 horas e 53 minutos. Ou seja, não adiantou comer whey até sair pelo nariz, que ele ficava alegando que o Jonas ganhava tudo, porque o Jonas estava sempre no VIP, que o Jonas comia whey. Ele comeu por uma semana o whey, foi pro quarto lá do secreto, comeu comidinha pronta, deliciosa, carne, bolacha o dia inteiro, batatinha para eles comer à vontade, mas saiu em quarto lugar, ficou apenas 4 horas e 53 minutos, ficou muito decepcionado. Nessa hora todo mundo diz que entende um ao outro, mas depois a Samira acabaram discutindo um pouquinho. E aí, gente, só com 6 horas de prova, eu não entendi, confesso a vocês. Para mim, isso é 6 horas de prova, ou se era 6 horas da manhã. Eu desconfio que seja 6 horas da manhã. Porque eu vou até voltar aqui. Quando eles colocam esse cronômetro, ó, eles colocam o tempo definido, tá vendo? 4 horas e 53 minutos. E aqui eles já colocam apenas 6 horas. Então, eu acredito que seja só às 6 horas da manhã que a dinâmica da bola começou. E começou com a bola pequena. E a prova acaba sem nem ir para a bola média. Então, assim, queriam tirar o sangue dessa galera mesmo. Porque se tivesse ido para as outras bolas, essa prova tinha acabado, ó, há muito tempo. Mas resolveram não usar, gastar dinheiro com as bolotas à toa. E aí é onde entra a polêmica das meninas que elas foram lá, trocaram, né? Tava a Jordana segurando o ferro e quando deu a troca, elas trocaram de mão, de braço ali. A Marciele pegou no ferro e a outra foi pegar nas bolas, né, gente? Pelo amor de Deus, sem pensamentos maldosos aqui. E aí, na hora que a Marciele ficou firmando o prato, ela falou para Jordana, vai lá e organiza e arruma a bola. E ela saiu, foi lá e pegou na bola. E é uma desvantagem mesmo, toda hora você puder ir lá e arrumar a bola, vai ficar complicado. Elas reclamaram muito na casa sobre isso, que tinham se falado, o Tadeu explicou novamente, né, e falou, o programa já começou passando as regras praticamente, e disse que passou algum tempo e elas foram eliminadas com 7 horas e 10 minutos. Por isso que eu falei para vocês que eu acho que já era umas 6 horas da manhã aquele horário, né? E aí Jordana e Marciele foram eliminadas às 7 horas e 10 minutos. E aí o Leandro, ficou o Leandro, o Breno, o Jonas e o Cowboy. O Breno e o Leandro ficaram até 14 horas e 30 minutos. Ou seja, gente, das 6 às 14h30 foram o quê? 8 horas e meia só com um tipo de bola. Eles não tinham colocado nem a bola média. E o Leandro acabou
parece que dando uma cochilada ali e acabou perdendo a prova, né? E Jonas e Cowboy venceram novamente mais uma prova do líder. E eu falo para vocês, o Jonas só não ganhou a última prova. Algumas pessoas alegam que ele bateu no botão na última prova e o botão não funcionou. Eu, na hora que eu vi rapidamente, eu não peguei para ir rever a imagem nem nada, porque já até tá no final da liderança da Samira, mas disse que ele errou. Para mim, ele tinha errado o botão. Ele ficou olhando para a bola, apertou aqui do lado e errou o botão. Se não fosse isso, gente, o Jonas tinha ganhado a prova passada. Aí pensa, só o cara na liderança, mas ele, a competência dele, né? Aí quando eles voltaram, eles não sabiam que hora que ia concretizar a liderança, né? O Breno queria comer, mas estava com medo deles levar estalecado, até que o Breno mais a Milena foram lá pro banheiro. Quando eles voltaram, a Samara já estava comendo alguma coisa, não levou a estalecada, e a tia Milena foi dar a pimentadinha. Diferente da Ana Paula, a Milena ainda tá afim de dar umas alfinetadas ali nos adversários, né? Foi lá, chamou o cowboy de fiscal de cozinha, né? E eles comeram e fizeram suco de melancia para acabar com a melancia. A tia Milena sujou os copos todinho. Eles tentaram comer o máximo de coisa que podia, né? Para deixar, porque eles viram que não era o Breno que ia ganhar, né? Porque eles evitaram de sujar a cozinha achando que o Breno poderia ganhar mais o boneco, mas como foi o Jonas e o cowboy, eles deram uma bagunçada ali no VIP, né? Para causar, gostosinho. E, gente, o que eu tava falando para vocês, nessa hora que ela tava falando, o cowboy tava na piscina. Se vocês pegam uma imagem do cowboy também, antes, quando ele entrou no programa para agora, gente, parece que ele envelheceu uns 20 anos. Quando ele chegou, ele não aparentava um cara de 50 anos. Mas agora ele tá parecendo um cara de quase 60. E por isso que eu falei para vocês, não é só a Ana Paula que tá sentindo isso. E olha que o cowboy tem ficado a maioria do tempo no VIP. Ele não tem nem ficado na xepa, como... E não é só a Ana Paula. Chayane emagreceu muito, porque Chayane, ela ficou, acho que só os 3 dias quando eles voltaram no quarto branco. Que ela ficou no VIP, boneco a mesma coisa, o resto, todo mundo ficou uma semaninha ou outra no VIP, né? Mas eles estão só na xepa, igual como a Ana Paula. A Ana Paula, acho que ficou uma semana, porque a Samira ganhou uma dinâmica e trocou ela com o Capeta, né? E o resto... E agora que a Samara ganhou a liderança e pôs ela no VIP, no dia seguinte ela foi pro monstro, né? Mas, gente, não tá sendo fácil esse Big Brother. Quem ganhar vai ter feito valer esses 5,5 milhões. E aí nós tivemos, gente, tá até cansativo de trazer, a edição trouxe novamente, porque acaba tendo que trazer, mas... Seu Babu não para de falar da Ana Paula. O Babu tem umas estratégias que eu não gosto. Eu concordo que algumas vezes a Ana Paula fala, já repeti isso em alguns vídeos, que algumas coisas que ela faz quando os outros fazem é errado. Só que o Babu tem feito muita coisa assim pesada, diferente de Jonas, Cowboy, Jordana, Marciele. Eu até falei num vídeo passado que eu acho que eles vão ter uma vida tranquila aqui fora. A Maxiane está fazendo público, está muito feliz, abraçou o apelido de coordenadora do resort. Eles não fizeram nada assim de pesado que possa manchar ou possa fazer com que as pessoas criem ódio. Hate, todos eles vão ter, todos. Mas eu acho que vai ter muita pessoa seguindo e gostando deles. Eu acho que eles vão ter um pós-BBB bacana se souberem lidar como a Max está lidando, diferente de Sol e Sara, né? Mas o Babu, gente, eu tô achando que quanto mais tempo o Babu ficar no programa, mais ele vai se cagar e levar pro buraco a dona Solange Couto. Porque ele só fala nela, e teve toda uma polêmica que, por exemplo, não é só a Ana Paula que está reclamando da comida, né? Do Babu regrar comida, tentar deixar a Ana Paula com fome, essas coisas assim. Porque, gente, tem uma cena do Babu com uma tigela cheia de ossos de rabada que ele tinha comido que deixou a internet alvoroçada. Sendo que não é só a Ana Paula que está deixando de comer, porque ela não cozinha e tudo mais, mas também hoje circulou muito ali na casa a conversa
circulou muito na casa, não. Teve muita conversa da Jordana e da Marciele que elas não comeram, que elas chegaram muito cansadas, já o dia amanhecendo, o dia já tinha amanhecido, né? Então elas ainda ficaram um tempo ali, porque eu acho que a adrenalina é muito grande, elas devem ter ido deitar perto da hora do almoço, elas dormiram, o Babu mais a Solange fez a rabada, não chamou elas para comer, nem nada, comeram toda a rabada, e quando elas levantou só tinha arroz, e eles ainda guardou 3 pedaços de rabada, uma pro cowboy, uma pro boneco e uma pro Jonas, porque eles estão na xepa, né? O Breno tá no VIP. E aí quando o Jonas falou que só ia comer o arroz e feijão mesmo, o Babu guardou os 2 pedaços pro boneco, né? Não deu nem a possibilidade de saber se o cowboy queria comer os 2 pedaços, mas enfim. Só à noite que as meninas conversando com o Jonas da piscina descobriu que tinha sido feito o almoço, que tinha sido feito rabada. E pelas imagens que circulam, eu não sei, gente, não vou afirmar que essas imagens são de hoje, do Babu com uma vasilha cheia de ossos de rabada, mas o que mostra indicar que foi hoje que isso aconteceu, um Babu comer esse monte de rabada, ou foi ontem, não sei. Por isso que eu não vou afirmar. Mas é muito complicado alguém comer aquele tanto de carne, sendo que ali muita gente deu a mais, teve toda aquela discussão durante a compra, né, de quantas estalecas cada um ia dar, que estava faltando coisa, né? Então tá repercutindo muito mal isso pro Babu aqui fora. E ele fica nesse loop eterno. O Juliano até comentou quando estava no quarto secreto, né, que ele parece que está apaixonado pela Ana Paula, né? Mas aí nós corta pro Juliano também, que não para de falar do Jonas, né? Paixão por paixão, e aí? E tivemos o momento que a edição trouxe, né? A Ana Paula ficou muito tempo ali do lado de fora, ela quase não ficou deitada hoje, né? Normalmente a Ana Paula fica muito no quarto com a tia Milena, eles conversaram sobre muitas coisas, sobre muitas teorias, e aí teve um momento de desentendimento da Samira mais do Juliano, né? Porque um tá achando que vai pro paredão, o outro tá achando que vai pro paredão, e eu que vou pro paredão, que vou pro paredão, quase brigando com o boneco que tá na geladeira, segundo ele, né? E eles acabam se desentendendo ali, mas quem liga pra briga dos dois? Depois Samara foi chorar, depois ela se lamenta com um, lamenta com o outro. Mas como eu já disse, pra mim a Samira ela é mais perigosa para os aliados do que para os inimigos. Porque se o inimigo bater o pé pra Samira, ela corre. E os aliados ela acaba abraçando, cravando as unhas nas costas deles. Ela não pensa 2 vezes antes de fazer uma cagada. Já vimos várias vezes ela no leve trás de informações, ela não guardar segredo, ela chora demais. E os 2 Enzos aí discutindo para ver quem estava correndo mais risco de ir para o paredão, né? Ana Paula está muito desanimada, ela está querendo ir para o paredão, ainda mais depois que o Jonas mais o cowboy ganhou, ela quer ir para o paredão porque afetou muito as falas que o Babu teve contra ela, trazendo pautas de racismo, de classe social, político, e ela tá com muito medo disso queimar ela aqui fora, então ela falou que ela não quer ficar perdendo o tempo dela lá, se o povo tiver abraçado esse tipo de pauta, tiver queimando a imagem dela mais ainda aqui fora, né? E ela falando que a Couto é o que nós mais vimos, né? A Couto faz o que o Babu manda, né? Ela chorou ali muito, né? Foi uma cena emocionante, foi um VT gostoso, para os fãs da Ana Paula, ó, vibraram bastante. E aí teve um momento que eu pensei que isso não iria acontecer, né? Que isso vai dar uma confusão no grupo dos Formiguinhas, porque a Solange Couto faz meio que uma brincadeira pedindo a pulseira do VIP, né? Falou que ia fazer um monte de comida ali pro cowboy, aí vocês já viram aquele... dizem que tem uma teoria que não é bom você ir fazer compra de mercado com fome, porque você compra quase o dobro ou mais do que você precisa. E eu confesso que eu já fiz isso muitas vezes, de comprar um monte de guloseimas, de coisinhas,
porque eu fui com fome no supermercado. E eu acho que a Solange aproveitou meio isso. Porque você está com tanta cara de fome que na hora que ela ofereceu esse tanto de comida e sabendo que eles não são lá essas coisas para cozinhar, e tipo assim, a Jordana mais a Marcela até que cozinha alguma coisa, mas elas não têm paciência de fazer almoço e janta não, sabe? E a dona Solange gosta de fazer isso, né? Ela faz toda a comida, aquela coisa. Então eles viram, ó, vai ser uma oportunidade de a gente comer bem, porque o que, que adianta a gente estar no VIP, mas comer? Porque o VIP deles, quando chegou o reinado da Samira, gente, as carnes que eles tinham comprado, peixe, essas coisas, estavam tudo intacto, eles não tiveram que comprar carne nenhuma, tanto é que eles ficaram uma semana no VIP e ainda sobrou carne, que eles falaram, o próximo a ficar no VIP não precisa comprar carne, porque o que, que adianta você estar no VIP, mas ninguém cozinhar? E eles circulou ali na casa, eles comentando e verbalizando que eles, o VIP deles, eles comem só fruta, presunto e pão e ovo, porque ninguém se dispõe a cozinhar quando eles estão no VIP. E aí eles falaram, opa, teremos uma cozinheira no nosso resort, né? Vamos arrastar a cozinheira. E eu pensei que ia ficar só nisso. Tadeu entrou, aí todo mundo na expectativa o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Concretizou, né? Porque todo mundo achou que poderia cancelar a prova, porque talvez a Marciele, mas a Jordana não tivesse sido desclassificado e tudo mais. Eu acho que se tivesse isso acontecido com Ana Paula e Milena, eu acho que a briga poderia ter sido maior, as pessoas poderiam ter ido mais em cima da Globo, a coisa poderia ter mudado. Mas foram aliados contra aliados, então o Tadeu acabou confirmando a liderança deles. Eles trocaram o colarzinho lá, Jonas líder, Cowboy líder, né? E aí foi o momento que, porque eles tiveram até uma discussão ali no quarto. O Jonas querendo dar, a pulseira ali para Solange, o Cowboy achando que não, porque ele já tinha só feito uma coisinha com a Gabi ali, a Gabi jogou ele no monstro. Depois ele elimina a Gabi da prova do anjo, a Gabi já ficou pé da vida. E aí ele falou, não, então você fica com 2 pulseiras, que eles imaginam que seriam 5 no VIP. Aí o Jonas falou, não, então você fica com 2 pulseiras, você dá para quem você quiser, e eu fico com uma e vou dar para Solange Couto. E foi assim que fez. Jonas deu a pulseira para Solange Couto, deu umas desculpinhas esfarrapadas, brincaram que eles ainda são inimigos, e o Cowboy ainda trouxe uma questão muito importante. Falou, olha, é melhor a gente manter e dar para a Gabi, que vota com a gente, do que dar para Solange, que vota na gente. Mas Jonas resolveu fazer uma média ali com Dona Solange para ter uma cozinheira na casa, uma cozinheira boa, né? E aí, nesse momento, o programa Não é Besta já focou na cara da Gabi. A Gabi, só com o olhar, se ela tivesse um poder de X-Men de fuzilar os outros com os olhos, as formigas estavam toda morta uma hora dessa, porque ela tava puta da vida. Eu pensei, será que ela vai ser blasé? Será que ela vai entender dessa vez, gente? Não entendeu. Ela foi pro quarto pisando alto, sem conversar com ninguém. Depois ela foi pra academia, agora eu mostro essa imagem pra vocês, porque aqui ainda continua as teorias, né? A gente sabe que essa teoria não funciona, porque foi passado pra gente ontem, né, o gabarito. Eu ia até começar falando do gabarito, acabei esquecendo, mostrando o gabarito novamente. Mas o Breno já estava com uma teoria, né? Se o Tadeu falou que eles vão ser líder em todos os sentidos, ou seja, os dois estão imunes, então ele teorizou uma coisa que faz sentido. Então os dois vão indicar 2 pessoas, cada um indicar uma, né? Aí o Breno falou, eles indicam 2 pessoas, a casa vota em um, e esse votado puxa mais um, só 2 faz o bate-volta, e 3, um se salva e 3 vai pro paredão. Aí a Milena ainda cogitou, falou, mas pode ser que a casa vote em um, e em consenso, eu e Ana Paula, que provavelmente os 2 vão nelas, na teoria deles, né? A gente escolhe uma terceira pessoa, né? Mas a gente sabe que não vai ser assim, sabe que o anjo amanhã, junto com o monstro, vai ter que mandar alguém pro paredão. Se não der consenso, os 2 vão pro paredão. A casa vota e vamos confirmar para mim não falar besteirinha aqui, depois a gente volta aqui. Vamos aqui, né? Prova do líder hoje.
Amanhã, prova do anjo, em consenso, anjo e monstro, o emparedado, senão os dois vão para o paredão. Formação de paredão, Breno imune, um imunizado pelo anjo, ou dois, né? E faltou uma figurinha aqui. Depois que eu fiquei pensando, por isso que ontem eu meio que me confundi. Mas só sei que 3 jogam bate-volta e 1 ou 2 voltam, né? Eles estão aí com essas teorias malucas, faz sentido, né? Mas vai ter um push, depois eu vou pegar no Globoplay o que é pra mim não parar de falar besteira aqui no vídeo, né? E eles ficaram teorizando, fazendo essas teorias sobre o que pode ser. E aí é a cena onde a Chay acaba dando cola ali pra Gabi, né? Porque a Gabi está indignada, né? Eles sempre, na verdade, a Gabi nunca pertenceu a esse grupo. Eles toleram a Gabi, eles têm a Gabi como voto, é bala de canhão pra eles, essa é a verdade, eles não suportam. A Gabi fica fazendo as teorias, hoje mesmo a piscina estava fazendo um monte de teoria com o Jonas. O Jonas, Gabi, mas não é assim, porque nem dá ouvido para as coisas que ela fala, e ela não é boba, ela fala muita coisa certeira, eles não dão ouvido. Então, assim, que hora que essa menina vai perceber que esse grupo não tá com ela, que esse grupo não joga com ela, que tá ali, ela tá ali apenas como um souvenir para eles, como um brinquedinho, infelizmente. E depois tivemos lá Samara falando com o Breno, né? Contando toda a história de Juliano, que Juliano é igual ela, que Juliano também acha que sempre vai pro paredão, mas ela chora. Né? 2 Enzo, né? Ela ainda foi pro paredão, deu sorte do paredão que foi, que acabou não saindo, né? Vamos ver como que vai ser essa votação. Amanhã vai ser gostosinho, quero ver que cagada vai ser essa prova do anjo. Anjo e monstro ter que emparedar alguém, mas é aguardar para amanhã, né? E vou ficando por aqui, gente. O que aconteceu hoje no programa foi isso. O que você achou? Globo passou a perna na gente, Globo foi honesto, precisa de mais explicação. Você concordou com as 2 imunidades, não concordou? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber. E eu vou ficando por aqui. Antes disso, vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar e inscrever aí no canal. E a gente se vê até o próximo vídeo. Um beijão e até mais.